Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio bem comum na indústria, né? Saber a hora certa de trocar um equipamento. É uma decisão complicada. Se a gente erra, o custo pode ser alto, pode gerar risco, afetar a produção toda. Então, a nossa ideia aqui é explorar os critérios, tanto técnicos quanto estratégicos, que ajudam a tomar essa decisão de um jeito mais objetivo, sabe? Usando dados mesmo. Temos um material bem completo aqui, que fala de indicadores, ferramentas, fatores econômicos. Exatamente. E, olha, é importante a gente alinhar o que é vida útil, né? Muita gente pensa só na idade, mas é mais do que isso. É o período em que o equipamento funciona de forma aceitável. Isso em termos de desempenho, claro, segurança, confiabilidade e, um ponto-chave, com custos que façam sentido, que sejam viáveis. A idade é só uma parte da história. Certo, faz todo sentido. Então, vamos desempacotar isso, começando pela parte técnica. Pelo que entendi, exige olhar dados históricos, tendências, não só uma foto do momento, né? Perfeito. Um indicador que o material que a gente analisou destaca bastante é o tal do CMVR, que é o custo de manutenção acumulado dividido pelo valor de reposição. Ah, o CNVR. Isso. Basicamente, ele compara o quanto já se gastou para manter aquela máquina rodando com o preço de comprar uma nova. E o material aponta um ponto crítico. Se esse CMVR passa de 0,6, ou seja, 60%, 60%. aí é um sinal bem forte para pensar seriamente na substituição. Não é uma regra de ouro, mas é um limiar importante. Vimos até um exemplo num compressor, né? O CMVR bateu 0,63, já acendeu a luz amarela forte ali para avaliar a troca. Entendi. O CMVR que olha mais para o passado, para os custos que já foram, mas... E para tentar antecipar, como os dados ajudam a ver o futuro do equipamento? Que tendências a gente busca? Ótima pergunta. É aí que a análise fica interessante mesmo, olhando as tendências de falha. A gente olha principalmente duas coisas. O MTBF, que é o tempo médio entre falhas, MTBF? e o MTTR, o tempo médio para reparar. Se o MTBF está caindo, tipo, o equipamento começa a falhar mais e mais vezes, Uhum. a análise mostrava um exemplo, acho que era de 210 horas para 170, depois 140. Isso é um sinal claro de deterioração, sabe? Faz sentido. Falha mais vezes. Exato. E por outro lado, se o MTTR está subindo, ou seja, cada conserto demora mais. Pode ser que a falha está mais complexa ou que está difícil achar peça, sintoma clássico de obsolescência. A combinação dessas duas tendências, caindo o MTBF e subindo o MTTR, é um alerta bem poderoso. Certo. E além desses tempos, o MTBF e o MTTR, que outros sinais técnicos o material que a gente viu aponta como relevantes? Ah, tem vários outros que complementam, né? A frequência de paradas, por exemplo. O material que analisamos menciona que mais de 3 falhas no mês para o mesmo equipamento já é um nível bem crítico. 3 por mês, já é bastante. É. A disponibilidade técnica também. Se ela começa a cair muito, tipo recorrentemente abaixo de 80%, pode indicar fim de vida útil. E tem a questão da obsolescência de peças que eu mencionei. Quando o tempo para conseguir uma peça-chave passa de 30 dias, ou pior, a peça nem existe mais, foi descontinuada, aí complica. Nossa, imagina a dor de cabeça. Total. E um ponto que às vezes passa batido, eficiência energética. Equipamento velho gasta mais, né? Sim. A análise quantifica isso, pode ser até 30% a mais de consumo. Uau! 30%? Só isso aí já pode pagar um equipamento novo em alguns casos, imagino. Exatamente. Com tanto indicador assim, como é que a gente junta tudo isso para ter uma visão mais clara? Fica confuso, né? Fica assim. Por isso o material traz o conceito do índice de saúde do equipamento, o Health Score. É uma tentativa de consolidar vários indicadores diferentes, técnicos de manutenção, operação, numa nota só, geralmente de 0 a 100. Ah, tipo um score de crédito do equipamento? É uma boa analogia. E aí, por exemplo, um score abaixo de 50 poderia ser a recomendação consolidada. Olha, avalia a substituição desse aqui. Entendi. Facilita a visualização. Agora, saindo um pouco da operação do dia a dia e pensando mais na estratégia, no dinheiro mesmo, que fatores econômicos
entram nessa decisão? Bom, aí a análise entra forte no custo total de propriedade, o TCO, ou custo do ciclo de vida, LCC. Essa visão é fundamental porque não olha só o preço da etiqueta, né? Considera tudo: Tudo como? aquisição, instalação, quanto gasta para operar, a manutenção, energia e até o descarte lá no final. Aí você compara o LCC de continuar com o equipamento atual versus o LCC de um novo. Entendi. A conta completa. Isso. E outra ferramenta econômica-chave é a análise de payback. Ou seja, em quanto tempo o investimento que você faz para trocar o equipamento se paga? Se paga com a economia que ele gera, né? Menos manutenção, mais eficiência energética, etc. O material cita que um payback abaixo de 3 anos geralmente é bem atrativo. 3 anos, um bom número de referência. Sim. E claro, a análise menciona a famosa curva da banheira. Lembra que a última fase, a de desgaste, onde as falhas aumentam, é o sinal clássico de que a vida útil está acabando. Certo. E fora os números, a parte técnica e econômica, tem outros fatores que pesam, né? Tipo normas, segurança. Com certeza, normas regulamentadoras, as NRs, podem mudar e exigir adaptações que ficam caríssimas em equipamentos antigos ou até inviabilizam o uso. A segurança operacional nem se fala, é prioridade máxima. Claro. E a criticidade do ativo, se ele é classe A, essencial para a produção, a análise para ele tem que ser muito mais rigorosa, mais frequente, não dá para arriscar. O que eu acho interessante na análise é que parece que existem métodos, ferramentas para organizar isso tudo, para não ser só no feeling, né? Exato. Não é achismo. O material detalha algumas ferramentas, matrizes de priorização, por exemplo, para ranquear quais ativos precisam de atenção primeiro, com base em risco, condição, análises de risco mais profundas, tipo RAMS ou RCM, fazer benchmarking, comparar seus ativos com os do mercado ajuda muito. Comparar é sempre bom. E fundamental usar softwares de gestão. Um bom IPM ou CMMS é a base para conseguir coletar, organizar e analisar essa montanha de dados que a gente está falando. Sem isso fica difícil. E a gente viu nos materiais uns exemplos práticos disso, né? Lembro de um chiller que dava muito problema Sim, e a conta mostrava que a substituição se pagava rapidinho, em uns 2, 3 anos. isso. Mas também tinha o caso da prensa hidrâmica, que em vez de trocar, a decisão foi revitalizar. O custo da reforma era bem menor que um equipamento novo e conseguiram estender a vida útil dela. Mostra que a resposta não é sempre trocar. É verdade, tem que analisar caso a caso. Então, para a gente ir amarrando aqui, a grande mensagem parece ser: chega de achismo para decidir se um equipamento fica ou sai. O caminho é uma análise bem estruturada que mistura os indicadores técnicos, a avaliação econômica, a visão estratégica e tudo isso baseado em dados confiáveis. Ter uma política de renovação que use essa inteligência é crucial. Perfeitamente resumido, e eu deixaria até uma provocação final para quem nos ouve pensar. Imagina o impacto se essa abordagem sistemática, usando essas ferramentas, esses indicadores, não fosse só para uma decisão pontual aqui e ali, mas se ela fosse realmente integrada no planejamento de capital, na estratégia de longo prazo da empresa inteira. A gente sairia de uma gestão de manutenção que só apaga incêndio para uma gestão de ativos de verdade, preditiva, estratégica. Qual seria o potencial de otimização, de competitividade que a gente poderia destravar com essa mudança de chave, né? Fica aí a reflexão. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!